Tribaleiros e tribaleiras, queria neste tempo de dificuldade falar um pouco com vocês sobre um tema que às vezes não é muito atraente, falar sobre a irmã morte. Mas eu acho que é um tema que é necessário a gente falar um pouco sobre ele, principalmente nesse momento que a gente está passando. Na verdade, o tema é a irmã morte, que é a nossa companheira, tem que ser a nossa companheira. E na Bíblia temos basicamente dois tipos de morte: a primeira morte e a segunda morte. Está lá em Apocalipse 2:11. A primeira morte é a morte biológica, a morte física, é a aparente vitória do demônio sobre nós, só aparente, né? E a segunda morte é a morte espiritual, é a morte definitiva, que poderá nos tirar a imortalidade. E o último inimigo a ser vencido será a morte, como está lá em 1 Coríntios 15:26. Então Jesus passou pela morte, pela primeira morte. Ele passou e venceu e nos deu a possibilidade de vencer a segunda morte. Todos nós iremos passar pela primeira morte, é inevitável. E claro, nesse momento que estamos passando de dificuldades no mundo inteiro, é coerente que a gente se preocupe, cuide do próximo. É importantíssimo que isso aconteça, porque isso é solidariedade, isso é um caminho também de salvação para nós. E também temos que seguir as orientações das autoridades. Sobretudo, temos que pensar na segunda morte, porque ela é que pode tirar a nossa imortalidade, é que pode retirar a vida eterna que Deus constituiu com sua morte primeira. Então Deus está muito interessado que a gente tenha zelo para que não caiamos nessa segunda morte. Deus tem total interesse que isso aconteça, até porque todos nós iremos passar pela primeira morte, mas Deus não quer que passemos pela segunda morte. Mas aí depende de nós, é um querer de Deus, mas que Ele não pode forçar ninguém assim o querer. Então, a gente tem que olhar para esse momento de dificuldade, claro, com zelo, para evitar essa primeira morte, a nossa e a do nosso próximo. Mas também eu acho que é o momento de olharmos e meditarmos sobre a segunda morte, porque é isso que Deus quer nos falar. É isso que Deus quer nos alertar, para que não caiamos nessa segunda morte. E como é que a gente não cai nessa segunda morte? Aumentando a nossa fé, aumentando nossa fé em Cristo, tendo total fé nele, acreditando que ele pode fazer tudo, sendo servo dele. Porque o justo não é aquele que não comete pecado. O justo é aquele que acredita em Jesus Cristo, acredita na sua misericórdia, que está suplicando todos os dias pela misericórdia de Cristo e que pede o perdão a Cristo todos os dias. Esse é o justo. O justo que entende que Deus é o Todo-Poderoso e que tudo pode fazer pela nossa imortalidade. Quando nos colocamos acima de Deus, quando nos colocamos superior a tudo e a todos, a gente perde a nossa fé e talvez possa perder a nossa imortalidade e talvez possamos cair na segunda morte. Mas isso tudo é sua relação com Deus. Eu não posso julgar, ninguém pode lhe julgar. Mas esse momento é um momento para que a gente entenda como está o nosso relacionamento com Deus. Você pensar, meditar sobre isso. E aí é você e Deus. Enfim, eu queria colocar essa reflexão para que a gente entenda que a segunda morte é uma morte muito mais pesada do que a primeira, porque é uma morte definitiva. Amém? Deus te abençoe. Vamos em frente.